Canal Terror e Nonsense. Aqui, as melhores histórias. Se inscrevam. Existiu uma menina. Na verdade, esse tipo de criança existe aos montes por aí. Essa menina tinha o nome de Penélope. Ela nunca gostou de dormir. E desde pequena ela sonhava com coisas estranhas que lhe incomodavam, mesmo quando ela já estava acordada. Nesses sonhos, ela o tempo todo se sentia vigiada. Na pequena cidade de Paraíba do Sul, onde ela cresceu, sua família e seus vizinhos nunca deram importância para isso. Diziam sempre com a boca cheia: "É só uma coisa de criança", uma frase bem comum a ser dita. Penélope cresceu e, depois de conseguir uma bolsa de estudos, foi estudar e trabalhar em uma outra cidade afastada. Uma cidade maior e com mais oportunidades. Mas em um determinado dia, a sua avó faleceu. E já perto dos seus 30 anos de idade, Penélope retornou à cidade. Ela precisava resolver a papelada da herança. Sua avó tinha deixado poucas coisas já encaminhadas. Chegando na casa da sua avó, aonde ela morou a sua infância inteira, emoções vieram aos seus olhos, e Penélope não pôde impedir algumas lágrimas de rolarem pelo seu rosto. Foram muitas emoções vividas ali. A casa da sua falecida avó era um sobrado torto, cercado por um terreno vazio onde o capim crescia de forma desenfreada, o que evidenciava a falta de cuidados nos últimos tempos. Exausta da cansativa viagem e pelas emoções já vividas do dia, Penélope arrumou a cama no quarto da avó. O colchão estava fedendo a naftalina. O silêncio daquele lugar era assustador. Penélope estava acostumada com a agitação da cidade grande. Ao longe, ela escutava as cigarras cantando. Logo Penélope pegou no sono, que veio como um soco potente. Ela estava em um campo aberto, sob um céu totalmente cinza, que parecia pulsar como se estivesse vivo. O chão tremia de leve, e olhando para o alto, as nuvens pareciam ter formas diferentes do normal. Elas estavam se movendo mais rápido que o costume. Penélope notou que algo estava se aproximando, mas não eram pessoas. Eram animais, ou deveriam ser. O primeiro que apareceu foi um cervo com os chifres quebrados, depois um lobo sem olhos e, por fim, uma coruja que parecia estar com as asas tortas. Os animais pararam, ficaram imóveis e começaram a encarar Penélope. A mulher sentia os seus olhares de forma profunda e marcante. Nessa hora, ela acordou suando e com o coração disparado. O quarto estava igual, mas o ar parecia mais denso, como se alguém tivesse estado ali. Na mesa de cabeceira, um desenho que não estava lá antes. Era um rabisco infantil, feito de canetinha colorida de um lobo. Penélope jogou o papel no lixo. Estava chateada com a situação, à volta de um sentimento que há muito estava esquecido. Ela culpou o cansaço. E só a velha casa mexendo comigo. Nada demais, ela pensou. Durante o dia, ela tentou esquecer do que ocorreu de noite e correu para tentar resolver tudo, resolver todas as pendências. Mas ela acabou precisando dormir ali mais um dia. E nessa segunda noite o sonho voltou. Dessa vez o campo estava ainda mais escuro, o céu agora vermelho como se sangrasse. Os animais dessa vez se aproximaram mais. O cervo abriu a boca, mas o som que saiu dela não era um bramido, era um sussurro rouco. "O que está fazendo aqui?"
Você não pertence a esse lugar. O lobo, sem olhos, se aproximou arrastando as patas. Penélope viu seus pelos ouriçados e de suas costas brotava um enorme tumor de carne que pulsava. Ela correu, mas como naquelas sensações terríveis dos sonhos, ela não conseguia sair do lugar. Corria e corria em vão. Acordou com um grito preso na garganta. Dessa vez, haviam marcas em seus braços, pequenos arranhões como de garras. Nesse dia, Penélope decidiu fazer uma investigação, perguntando aos moradores mais antigos se aquele tipo de sonho tinha alguma coisa. A maioria deles decidiu ignorar as perguntas daquela mulher e foram evasivos. Mas um velho que estava sentado em uma cadeira e ouviu Penélope perguntar, disse para ela: "São os guardiões. Eles são animais sagrados para os povos antigos dessa região. Dizem que eles protegem os nossos sonhos. Mas depois do ocorrido, depois que a nova geração parou de respeitar eles mudaram." Penélope riu de nervoso. Não poderia acreditar naquela história, mas o velho não esboçou reação. Ele falava sério. Aquela noite, ela tomou café forte para tentar ficar acordada, mas não adiantou. O sono veio como uma onda e o sonho a engoliu. O campo agora era uma floresta densa, as árvores retorcidas como mãos tentando agarrar o céu. Os animais estavam diferentes. O cervo tinha chifres que se ramificavam como veias. O lobo era só pele esticada sobre os ossos. E a coruja voava em círculos, os olhos vazios e brilhando. Mas havia algo novo, uma sombra maior, indefinida, que se movia entre as árvores. Não era animal, não era humana. Era um borrão de dentes e garras, um monstro que parecia feito de pesadelos. A sombra falou, a voz martelando dentro da cabeça de Penélope. "Você nos acordou, você nos chamou." O monstro se aproximou e Penélope descobriu que ele não tinha uma forma fixa. Ele mudava. Ora virava um lobo, depois um pássaro, depois algum animal que ela não conseguia nomear. O monstro entrou em Penélope, mas não pelo corpo, e sim pela mente. A mulher sentiu um frio implacável, algo que não se explicava. Ela acordou no chão do quarto, a cama intacta. O relógio marcava 3 horas da madrugada. No desenho do lobo estava de volta na mesinha. Mas agora tinha mais. Tinha um cervo, uma coruja e algo sem forma, rabiscado com força. Penélope correu para fora, o ar gelado mordendo a sua pele. O terreno vazio parecia vivo, o capim tremendo mesmo sem vento. Ela ouviu um som, um latido grave, um pio torto, um chifre raspando madeira, que não vinha do sonho, vinha de trás dela. Penélope, mesmo já tendo resolvido o problema da sua falecida avó, continuou naquela cidade, mas começou a tomar remédios para não dormir, beber bastante café, qualquer coisa que a mantivesse acordada. Depois de um tempo, ela começou a vê-los acordada, vultos pelos cantos, reflexos no vidro da janela. Mas o monstro era o pior. Ele não aparecia inteiro, só em pedaços, como uma garra no espelho ou um dente na parede. E aquela voz sussurrada de repente aparecia. E ela escutava: "Você nos trouxe de volta. Estaremos sempre com você." Penélope decidiu deixar o local para trás. Voltou à sua cidade, à sua vida e ao seu trabalho. Mas o sono sempre chega, e com ele, os guardiões à sua espera. Em cada canto da cidade, as pessoas estavam tendo o mesmo sonho, ou pesadelo, dependendo da sua interpretação. A jovem Rebeca sabe que isso está acontecendo,
pois todos os dias, quando ela vai para a aula, ela conta para o seu melhor amigo, Jonas. O engraçado é que o sonho bate ponto a ponto, não difere de nada. Eles já andaram pela rua e ouviram pessoas discutindo sobre o sonho. Impressionante como era idêntico. Naquela noite, assim como nas outras dezenas de noites anteriores, Rebeca saía de casa. Um sol escaldante. As pessoas tentando se proteger do calor. Andando na rua pelas sombras. Um homem esquisito, sem rosto, usando um terno fechado e todo preto naquele calor, aponta o dedo na sua direção. A jovem fica assustada e dá 2 passos para trás. O homem saca um guarda-chuva e o abre. Levanta para o alto e sai voando. Rebeca acorda assustada. No dia seguinte, novamente o sonho. No domingo, ela se reuniu com Jonas e mais 2 amigos e decidiram sair nas ruas perguntando às pessoas sobre os sonhos. Eles queriam saber se eram iguais, diferentes, se tinha algum detalhe faltando. Talvez seja isso que complete o quebra-cabeças. As emissoras da região já estavam noticiando o estranho fenômeno, sem nenhuma solução ou explicação aparente. Indagando as pessoas, os jovens descobriram que alguns detalhes mudavam. Só não sabiam se era proposital ou real. Talvez as pessoas estivessem mudando suas versões para parecerem mais reais. Mas conforme as respostas aumentavam, Jonas percebeu um certo padrão. Nós 4 aqui, e mais um monte de pessoas. Começa o sonho saindo de casa. O sol muito quente. Aparece um homem misterioso, abre o guarda-chuva e vai embora, como se ele não quisesse ficar no solo ou no planeta. Algumas pessoas dizem que começa o sonho dentro de uma sala fechada, com várias máquinas e computadores ao redor. Depois, elas saem e estão na rua e o resto acontece igual. E tem as pessoas que dizem que estavam em uma nave espacial, que desce na Terra, o sol escaldante e o resto tudo igual de novo. A peça-chave parece ser um homem sem rosto. Mas o que isso pode significar? Então, eles tiveram a ideia de visitar o professor aposentado Bilak, um grande estudioso de lendas urbanas e causas esquisitas. Ele passava boa parte dos seus dias na biblioteca da cidade. Os jovens não tiveram dificuldades em encontrar um homem. Seus cabelos brancos ralos, voando com o vento que entrava pelas frestas da biblioteca, Rebeca pediu a palavra e explicou a situação. O professor, muito atencioso, disse que está na parte das pessoas que saem de casa e contou sobre o que sabe sobre um homem sem rosto. Existem várias lendas e histórias sobre o homem sem rosto, mas eu vou dar a minha interpretação sobre o sonho que estamos tendo. Os céticos vão dizer que é um surto coletivo, que as pessoas estão paranoicas e vivendo sob uma grande pressão. Mas não tem cabimento. Todas as pessoas na cidade sonhando a mesma coisa? Só a nossa cidade? Pelo menos é o que se sabe até então. Não. O homem sem rosto é real. Ou pelo menos é o prenúncio de algo grandioso. Os jovens prendiam a respiração com a voz do professor. Ele explicava e contava a história de uma maneira tão magnética que eles não conseguiam ficar indiferentes. Dizem que ele, o homem, na sua infância, em uma grande e intensa tempestade, ele saiu na rua, dizendo que um raio causaria a destruição de toda a vida na Terra. Sua mãe o tentou impedir
de ir na rua, mas o garoto foi assim mesmo. Um raio gigantesco. As pessoas da região na época disseram que foi o maior barulho de longe que já ouviram na vida. O garoto levantou o braço e agarrou aquele raio, mas por algum motivo seu braço não se queimou, mas já o seu rosto, o raio explodiu ali, o deixando totalmente desfigurado. Quando sua pele cresceu, encobriu seus olhos, deixando o homem praticamente sem rosto. Quando ele cresceu, pegou um hábito de caminhar pelas ruas de noite, assustando as pessoas. Mas essa parte da história eu não acredito. Mas a lenda vem da parte que no seu leito de morte ele agarrou a mão da sua irmã, sua única parente viva. Ele disse que quando as pessoas sonhassem com seu rosto, era o sinal de um grande apocalipse, o fim do mundo. O padre, que estava ali para dar a extrema unção, fez o sinal da cruz. Ele foi o encarregado de espalhar o boato para frente. Mas essa história aconteceu há quase um século. Acredito que quase ninguém saiba ou esteja associando isso a uma grande catástrofe. Assim que terminou, o professor pegou o livro e se despediu dos jovens. Seu intuito era descobrir o que significava aquilo tudo. A conversa com o professor ajudou, mas fez o medo aumentar. Apocalipse? O que poderia acontecer? Rebeca se perguntava. Mais algumas noites, estava chegando no sonho de número 100, o que costuma ser um número importante. O universo dando aviso, o prazo final chegando. Naquele dia, Rebeca, Jonas e todos que estavam acordando iam para o seu dia normal. Sair na rua, alguns para trabalhar, outros para estudar, não sabendo do grande perigo que estavam correndo. Em um determinado momento, Rebeca, andando na rua, percebeu que estava igual ao seu sonho. Suas pernas tremeram um pouco. Ela olhou para frente e viu aquele homem sem rosto a encarando. Ela pensava que se ele tivesse lábios, estaria rindo agora. Ela deu 2 passos para trás de medo, como no sonho. O homem abriu o guarda-chuva, como no sonho, e voou. Mas dessa vez era a realidade. Ela não poderia acordar. O sonho não ia terminar. Ela poderia ver o final. O guarda-chuva escondia uma presença maligna. Um enorme cometa que vinha para se chocar com a Terra. Nenhuma detecção a tempo. Nada que os humanos pudessem fazer. A bola de fogo desceu, eliminando todas as pessoas da face da Terra. Rebeca, no seu último segundo, fechou os olhos. Com a poeira que voou com toda a intensidade, depois, o calor.